terceira questão, nós temos uma reta numérica. Do zero para frente, nós temos os números positivos e para trás os números negativos. Bem, a pergunta é: a fração menos 30 dividido para 9 está compreendido entre quais números? O que é que vamos fazer? Nós vamos pegar o 30 e dividir para 9. Quando nós dividirmos o 30 por 9, nós vamos encontrar um número 3,3, que ele é um número infinito, é um dízimo. Logo, como ele é negativo, fica menos 3,3. Menos 3,3 está compreendido na reta numérica entre os números menos 3 e menos 4. Então nós temos uma expressão numérica com chaves, colchetes, parênteses. Primeiramente nós vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Então vamos repetir: menos 4 mais, abre colchetes. Resolvendo o que está dentro dos parênteses, nós temos que 5 menos 2 é 3. Fazendo o jogo de sinais diferentes, subtraímos os números 5 menos 2 e damos o sinal do maior número, que no caso é 5. Então nós temos 5 menos 2 mais 3. Mais 3 mais 3, fecha colchetes, menos 1, fecha chaves. Olha, menos 4 nós vamos repetir. Aqui nós vamos resolver agora o que está dentro dos colchetes. Mais 3, lógico, dá mais 6. Menos 1, fechando os colchetes, nós temos. Bem, nós ficamos que? Nós temos no caso menos 4 mais 6 menos 1. Nós podemos pegar e subtrair menos 4 de mais 6 e em seguida fazer com menos 1. Porém, o que eu vou fazer simplifica a situação. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar menos 4 e somar com menos 1, porque os sinais são iguais, que dá menos 5. E em seguida vamos repetir o mais 6. Nós ficamos com menos 5 mais 6. Sinais diferentes, subtrai os números e dá o sinal do maior número. 6 menos 5 dá 1. Ficar com mais 1. Na quarta questão fala de um jogo matemático com cartas, onde nesse jogo nós temos cartas amarelas, brancas, cinzas e verdes. Se uma determinada pessoa conseguiu marcar 3 cartas amarelas, 2 cartas brancas, 2 cartas cinzas e 5 cartas verdes, e sabendo que cada carta amarela vale 3 pontos, cada carta branca 4 pontos, cada carta cinza 0 ponto e cada carta verde 5 pontos, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer primeiramente uma multiplicação da quantidade de cartas pelos pontos. No caso, 3 cartas amarelas, se as amarelas valem 3 pontos, nós temos 3 vezes 3, mais 2 cartas brancas, as brancas valem 4 pontos, 2 vezes 4, mais 2 cartas cinza, as cinzas valem 0 ponto, 2 vezes 0, mais 5 cartas verdes, as verdes valem menos 5 pontos, 5 vezes menos 5. Logo nós temos que 3 vezes 3 é 9, mais 2 vezes 4 é 8, mais 2 vezes 0 é 0. Fazendo o jogo de sinal, mais vezes menos dá menos. 5 vezes 5, 25. 9 mais 8 dá 17, menos 25. Então nós vamos subtrair 25 de 17. 25 menos 17 dá exatamente 8 negativo. Sinais diferentes, subtrai os números e dá o sinal do maior número. No 7 nós temos uma questão de perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, de um polígono. Nesta figura que nós estamos vendo, nós temos que o comprimento é 30 centímetros e a largura 16. Então, se esse comprimento é 30 centímetros, o outro lado, que corresponde a esse comprimento de baixo, que tem apenas 12, nós temos que encontrar
quanto falta? Nós vamos fazer assim, nós vamos pegar 30 e diminuir de 12, que dá 18. Na largura desse lado nós temos 16, no outro lado nós temos apenas 8. Vamos encontrar esse valor expresso por y, que é 16 menos 8, que dá 8. Então nós vamos ter que o polígono terá 30 centímetros por 16, o que corresponde a 30 mais 30 mais 16 mais 16. Fazendo a soma 30 mais 30, nós temos 60. E 16 mais 16, nós temos 32. Somando 60 com 32, nós temos 92 centímetros. Este é o perímetro dessa figura. Nessa questão, nós temos uma reta numérica, com valores positivos e com valores negativos. O que nós podemos observar é que esses números eles estão variando de 5 em 5. Então, no caso, para nós encontrarmos o número posterior ou anterior, basta nós somarmos com 5. Exemplo, menos 8. O anterior dele vai ser quem? Menos 8 menos 5, porque ele está variando de 5 em 5. Sinais iguais, conserva o sinal e soma 8 com 5, 13. O ponto B, 7 mais 7 menos 5 mais 2. E o ponto C, 22, que é o anterior, nós vamos somar com 5 e vamos encontrar o ponto C. 22 mais 5, 27. Então a lógica fica a sequência: ponto A menos 13, ponto B mais 2 e ponto C mais menos 6. Em determinado supermercado, o preço médio do arroz tipo 1. No supermercado A custa R$ 3,79 o quilo. No B, R$ 3,48 o quilo. No supermercado C, R$ 2,96 o quilo. No supermercado D, R$ 3,02 o quilo. E no supermercado E, R$ 3,40 o quilo. Para nós encontrarmos o preço médio, nós vamos encontrar a média aritmética. Nós vamos somar 3,79 com 3,48, com 2,96, com 3,02 centavos e com 3,40 centavos. Nós iremos encontrar R$ 16,65. Nós vamos dividir por 5, porque são 5 supermercados: o A, o B, o C, o D e o E. Pegando R$ 16,65 e dividido para 5, nós vamos encontrar 3,33, ou seja, R$ 3,33. Esse é o preço médio do arroz tipo 1. 7, nós temos que o perímetro da figura abaixo em centímetros é... Bom, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, de um polígono. Então observe que aqui nós temos no comprimento 30 centímetros e na largura 16. Ao lado nós temos 8 centímetros e aqui embaixo nós temos 12 centímetros. Nós não temos esse valor lateral e esse outro valor aqui. Apaga. A expressão 3 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 é igual a... Bem, veja aqui. O 3 está multiplicando a raiz de 2. Então, vamos encontrar os valores aproximados da raiz quadrada de 2 e da raiz quadrada de 3. O valor mais próximo da raiz quadrada de 2 é 1,4 e da raiz quadrada de 3 é 1,7. Então, nesse caso, primeiro nós vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 1,4, que dá 4,2. Mais 1,7, que foi a raiz quadrada de 3, nós temos 5,9. Logo, a expressão 3 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 corresponde a 5,9. Nós temos a compra que Júlia fez de 85 metros de tecido e que o preço por metro de tecido foi de R$ 12,35.
Então nós queremos saber quanto foi que Júlia gastou na compra dos 85 metros de tecido. Bom, basta nós pegarmos o total de tecido de metros de tecido e multiplicar por metro de tecido. 85 vezes 12,35 ou vice-versa, 12,35 vezes 85. Quando nós multiplicarmos 12,35 por 85, nós iremos encontrar R$ 1.049,75. Questão 9, nós temos um terreno retangular com 88 metros de comprimento por 124 metros de largura. Então, se do ponto A ao B, que é o comprimento, é 88 metros, lógico que do ponto C ao D também será 88 metros. Se do ponto B ao D, que é uma largura, é de 124 metros, lógico, do ponto A ao C também será 124 metros. Esse terreno será cercado com 5 voltas de arame. Então ele quer saber a quantidade de arame gasta para cercar o terreno. Nós vamos encontrar o perímetro, nós vamos somar 88 metros com 88 metros, que são os comprimentos, mais 124 metros, mais 124 metros, que são as larguras do terreno. 88 metros mais 88 metros dá 176 metros. Mais 124 metros mais 124 metros, que dá 248 metros. Então nós temos 176 metros mais 248 metros, que dá 424 metros, que seria o perímetro do terreno. Então esse perímetro nós vamos multiplicar por 5, que é a quantidade de voltas de arame, que nós vamos encontrar 2.120 metros de arame, que é a quantidade total de arame que